que é que está acontecendo com você, mulher? Tenho visto muitos casos de mulheres sofrendo todos os tipos de abusos, tanto aqueles que seja por companheiros, ou até mesmo por pessoas que às vezes são estranhas para ela. Mas o fato é, o que é que está acontecendo primeiro com as mulheres? Existem duas formas, pela minha análise, da gente falar por que tudo isso que está acontecendo em volta de você, mulher. Existe primeiro o fator emocional e depois o fator espiritual. E com isso, muitas de nós não estamos percebendo que isso está afetando não somente o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual, mas as nossas relações. Esses dias, eu estava na rua, eu ia atravessar a rua, quando o carro parou e saiu uma senhora de um apartamento. Essa senhora já saiu alterada, ela correu até o carro. Quando o carro estava prestes a estacionar, ela deu um grito, como se ela não tivesse percebido que ele já estava parado. Outro dia, eu estava também na rua, passou um carro e nesse carro tinha um casal. Ele estava dirigindo e ela ao lado. Elas aos gritos, falando palavras desagradáveis para esse homem que estava ao lado dela. Esse é um dos episódios que eu já vi e muitos relatos das minhas clientes. Porque, primeiramente, nós, mulheres, muitas vezes não conhecemos os fatores emocionais que estão nos afetando. E quando as emoções estão a ponto de explodir, é que essa mulher já chegou num ponto dela que ela não aguenta mais. É o cansaço emocional, é o cansaço físico e até a doença física. Então, o primeiro ponto que nós mulheres devemos buscar é o equilíbrio emocional. Saber como é que minhas emoções funcionam. Nomear as minhas emoções. Curar as minhas emoções. Fazer as outras pessoas entenderem como é que eu funciono também. A partir do momento que eu me conheço, eu conheço o outro e eu permito que o outro também me conheça. Transformando todos os dias um pequeno hábito, uma pequena mudança no seu comportamento, os outros também vão te aceitar ou vão te respeitar na forma como você vai trazendo isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Nossas emoções não tem como controlar, mas tem como reconhecer. Quando você estiver triste, quando você estiver alegre, quando você estiver alterada. E isso é o mais importante, que é o equilíbrio emocional. Quando isso acontece, é porque você já tem algum gatilho acionado. E com o trabalho de você se autoconhecer, você muitas vezes sabe o quê? Equilibrar essas emoções. Por isso que muitas das doenças emocionais que nós temos surgiu primeiro na mente e depois ela afeta o físico. Será que você não está com uma doença física que nasceu no seu emocional? Será que o seu sobrepeso não tem, será, alguma coisa relacionada com o seu emocional? Será que as brigas constantes com seu parceiro, com o colega de trabalho, não tem alguma coisa a ver com o seu emocional? E aí eu entro novamente. Será que você está sendo um termômetro bom dentro do ambiente que você está convivendo? Então, o que está acontecendo com nós mulheres hoje é como uma panela de pressão. Estava lá, fervendo, e aí um dia explode. E antes que aconteça isso, eu te faço um convite. Busque ajuda. Olhe para o seu emocional. Cuide das suas emoções. E o outro fator é o fator espiritual. Espiritual energético. Antigamente as mulheres tinham muitas dificuldades, mas elas tinham uma prática muito boa. Elas tinham a fé na prática. Faziam oração, elas iam nas igrejas, elas aprendiam nas igrejas ou com algumas pessoas mais velhas. Hoje a mulher não está se preocupando com o seu lado espiritual.
E eu te falo, o lado espiritual não é frequentar o local, não é ter uma religião. É você ter uma vida íntima com Deus, com aquilo que você acredita, com o divino. Porque quando você faz isso, você traz uma energia positiva. E aí o seu emocional afetou a sua vida espiritual e o seu espiritual afeta a sua emocional. Quando você começa a cuidar do seu lado espiritual, desenvolver práticas espirituais, você traz equilíbrio. Você começa a reconhecer como você pode equilibrar a sua energia através do perdão, do reconhecimento das suas falhas, do reconhecimento até mesmo da bondade que você tem e muitas vezes deixa escondida. O lado espiritual hoje está sendo o pivô maior do desequilíbrio das mulheres hoje. Busque pequenas atitudes. Às vezes se recolher, às vezes meditar, às vezes fazer uma oração. Até mesmo a oração já pronta. Experimente fazer a oração do Pai Nosso. Independente de religião, independente do que você acredita. Muitas vezes é necessário ir para algum lugar especial, seja na natureza, seja no mar. Isso revigora. Isso traz energia positiva para o seu dia a dia. E aí quando você percebe, a sua energia está sendo transformada. E essa energia transformada cura a sua alma, o seu espírito e o seu físico. Muitas das doenças emocionais, elas estão cada vez mais difíceis de ser tratadas, porque a pessoa esquece de tratar o espiritual. E aí vem os ataques na mente, até nas relações. Alterações que a mulher antigamente não percebia, ela começa a ter e ela não percebe. Mas as outras pessoas que estão em volta dela percebem. E aí no relacionamento começa a se esfriar, ou então começa com muitas brigas, muitas discussões. E tudo isso vai somatizando no corpo e até nos lugares que você vai frequentar. E afeta não só você, afeta todas as pessoas à sua volta. Seja dentro da sua casa, seja na sua profissão. Todo lugar que você for é como se você fosse essa panela de pressão, a ponto de explodir. E aí você não é compreendida. Você não consegue respeito, você não consegue limite. Então, se preocupe com o seu espiritual. A sua energia, ela precisa ser trabalhada, e trabalhada para o bem. E uma vez, quando essa energia não é trabalhada para o bem, vem o caos. O caos é aquilo que vai mostrar para você aonde é que você precisa tratar. Quais os bloqueios, quais o gatilho que surge. Muitas das nossas vidas, no nosso dia a dia, das nossas relações, tem a ver com a forma como que você sente e você transmite para as pessoas. Você é um imã que aproxima ou afasta as pessoas de você. Mas um processo de autoconhecimento, você vai perceber como a sua energia muda e como você transmite isso para o mundo à sua volta. As pessoas te admiram, as pessoas te elogiam, as pessoas querem ficar perto. Será que não é isso que você quer? Será que não é isso que você merece? Você quer o reconhecimento da pessoa maravilhosa que você quer? Só que isso precisa o quê? Passar por um tratamento. Se permitir ser transformada, tem que ter coragem. Porque sem coragem, o caos vem e você pode não aguentar. Mas cada dia você tem uma oportunidade de escolha. Escolha hoje mudar a sua vida, mudar as suas relações, mudar a visão que as pessoas têm de você. Não deixe que o mundo dite quem você é, mas transforme na pessoa que você quer que o mundo veja e não naquela pessoa que talvez esteja sendo criticada, julgada ou talvez nem sendo entendida.
Por isso eu te faço um convite. Se permita. Dê o primeiro passo para a sua transformação e veja as suas relações melhorar dia após dia. Mas tem um alerta. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você e vai ter pessoas que vão afastar de você. Porque essa nova energia produz isso. A sua nova versão produz isso. A sua nova identidade, essência, vai fazer com que as pessoas certas caminhem com você. E aquelas que não tem mais nada a ver com você, se afaste. Mas não se preocupe. Tudo tem um tempo. Só precisa que você dê o primeiro passo. Esse é o convite que eu faço para você. Não deixe que o mundo dite quem você é. Mas enquanto você não curar suas feridas, seus bloqueios, o mundo não vai te entender. Esse mundo pode ser a sociedade, pode ser seu trabalho, pode ser sua família, seu parceiro, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos. Por isso eu te deixo um convite. Se você estiver pronta para tomar uma decisão, me mande mensagem que eu te explico como dar o primeiro passo para a sua transformação. Porque cada uma de nós tem um momento, o tempo certo para dar o passo da mudança da sua vida e da vida de qualquer pessoa.